Olá, turminha. Vamos para a correção da atividade de história. O conteúdo era conjuração mineira e conjuração baiana. Na conjuração mineira, tinha o quê? Um movimento lutando contra esses impostos exorbitantes. E o principal líder foi Tiradentes, né? Que foi até enforcado. Na conjuração baiana eram dois líderes, João de Deus e Manuel, que eles lutavam por quê? Pela igualdade, pelos direitos que não só dos mais ricos, mas que todos tivessem o mesmo direito, tá? Na primeira questão dizia assim: a economia mineradora, por volta da segunda metade do século XVIII, começou a dar os primeiros sinais de enfraquecimento. Então, os minérios, né, começaram a acabar, porque era muita gente retirando esses minérios, ok? A pergunta é: por que Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia? Por dois motivos. Ele resolveu aumentá-los por causa do problema do contrabando, né? Porque existia muito contrabando, retirada sem a permissão dele, e também em virtude da escassez do ouro nas minas. Então, esses foram os dois motivos. Na segunda questão, dizia assim: pinte o quadro que completa corretamente a frase abaixo. Os Inconfidentes eram o último quadrinho que tem a resposta. Eles eram intelectuais, idealistas, alguns muito ricos que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Então, eram pessoas cultas que tinham conhecimento. Página 197. Responda corretamente. Quando aconteceu a Inconfidência Mineira? Em 1789, na cidade de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, em Minas Gerais. B. Qual era o nome do principal líder do movimento? Joaquim José da Silva Xavier. Ficou apelidado por Tiradentes, não é isso? C. Por que os Inconfidentes não tiveram êxito em seus planos? Não tiveram por quê? Porque um dos membros denunciou seus companheiros. Lembra que um dos membros denunciou, né, em troca do perdão de suas dívidas. Então, por isso, até Tiradentes foi enforcado. Então, eles não tiveram êxito por conta dessa denúncia, né? Quarta, qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? Alguns Inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos e o principal líder, que era o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Quinta questão, você ia pesquisar e responder. Dizia assim: derrama era. Então, você poderia pesquisar no Google ou em algum livro de história o que significa essa palavra derrama na história. Derrama quer dizer o quê? Um dispositivo fiscal aplicado em Minas Gerais a fim de assegurar o teto de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. Então, tem aí a sugestão da resposta. Um dispositivo aplicado em Minas Gerais a fim de assegurar o teto de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. 198. Sexta questão. Complete o quadro abaixo respondendo as seguintes questões. Primeiro quadro. Fatores que determinaram a Inconfidência Mineira. A cobrança excessiva de impostos e a expedição da cobrança dos impostos já vencidos. Lembra que os impostos atrasados eles também queriam cobrar, obrigando os mineradores a entregarem até seus bens para saldar as dívidas. Então, que determinava a Inconfidência Mineira? A cobrança excessiva dos impostos e a cobrança dos impostos atrasados, ok? Os Inconfidentes pretendiam o quê? Instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas e criar um serviço militar obrigatório, ok? Sétima, procure no diagrama abaixo palavras que fazem parte do contexto da Inconfidência Mineira. Aí tem aí Vila Rica, Independência, Ouro, Idealistas, Minas Gerais e Tiradentes. Vamos para a página 200,
que a atividade fala sobre a conjuração baiana. Primeira questão. Leia a dica e escreva a que movimento ela se refere. A dica é: movimento que surgiu na Bahia em 1798, tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. Conjuração baiana. Segunda, como os conspiradores da conjuração baiana convocaram a população a participar da luta? Por meio de papéis que eles pregaram nas paredes da cidade, né? Os papéis manuscritos mesmo. Terceira, sublinha a resposta correta para a pergunta em destaque. A pergunta diz: quais eram os principais objetivos da conjuração baiana? A letra C é a correta: defender a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. Veja aí há quantos anos, né, que nós, brasileiros, lutamos por essas coisas, né, por essa igualdade. Quarta, complete os quadrinhos com a resposta correta. A. Em que capitania aconteceu a conjuração baiana? Em Salvador. B. O que aconteceu com os conspiradores da conjuração baiana? Foram presos e enforcados. Nós vamos entrar agora no próximo assunto, que fala na página 202 sobre a vinda da família real. A tia Camila fez aqui um resumo para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Deixa eu abrir aqui o resumo. Por que aconteceu essa vinda da família real aqui para o Brasil? Qual foi o motivo? O motivo foi o bloqueio continental criado por Napoleão, que era o imperador da França. O que é que esse bloqueio dizia? Proibiu o comércio com a Inglaterra, que a finalidade deles era destruir a economia inglesa, que era a potência naquela época, né? Então, esse bloqueio continental fazia com que os outros países não pudessem ter comércio com a Inglaterra. Só que Portugal, ele não podia aderir a esse bloqueio. Por quê? Pois ele dependia quase que completamente da Inglaterra. E a Inglaterra também não queria perder o seu aliado, pois era um grande consumidor de produtos. Então, Portugal estava sempre comprando produtos da Inglaterra e a Inglaterra lucrava com isso. Por isso, não queria perder essa aliança. Portugal não quis aderir, né? Dom João não quis aderir às exigências do imperador francês e continuou o comércio com a Inglaterra. E por isso, Napoleão invadiu Portugal, né? O rei francês foi lá e invadiu Portugal. Em virtude da invasão, a família real, teve que fugir. Por que eles fugiram aqui para o Brasil? Porque a gente sabe que Portugal tinha o domínio, né, do Brasil. Então, em 29 de novembro de 1807, a família real veio para o Brasil, trouxe cerca de 10 mil pessoas e teve esse apoio da Inglaterra durante essa vinda, né, essa viagem, em troca de algumas condições, né? Quando eles chegaram, eles se instalaram na Bahia e decretou a abertura dos portos às nações amigas, liquidando o monopólio português. Então, quando Dom João chegou aqui com a sua família, ele liberou o porto para qualquer país que quisesse fazer comércio com o Brasil, poderia, ok? Então, assim, Portugal não mandava mais no Brasil. Quem estava mandando era somente Dom João. Logo depois, eles foram para o Rio de Janeiro e lá eles instalaram o governo deles, certo? Só que Dom João atuava como príncipe regente, porque sua mãe, Dona Maria, estava com problemas mentais. Ela era conhecida naquela época até como Maria a Louca. Seu governo não agradava os brasileiros, por quê? Porque ele cobrava bastante impostos para suprir as despesas da corte, né? A família estava aqui, então queria comer bem, queria se vestir bem, queria ter queria ser tratada como reis mesmo, né? Como corte. Então, para isso, cobrava vários impostos para poder suprir essas despesas. Em 1818, a rainha Maria, Dona Maria, morre.
e Dom João é coroado rei, com o título de Dom João VI. Nesse momento, a situação econômica do Brasil, deixa a tia ajeitar aqui, do Brasil estava enfraquecida, né? Porque, como eu falei, eles estavam cobrando muitos impostos para poder suprir essas necessidades. E em 26 de abril de 1821, Dom João deixou o Brasil, deixando em seu lugar o príncipe Dom Pedro como seu substituto. E ele deu a responsabilidade a Dom Pedro de não deixar que o Napoleão, que a corte francesa invadisse o Brasil, ok? Só que quando ele voltou para Portugal, chegou lá, a corte portuguesa não aceitou mais que ele comandasse lá, né? Então ficou lá comandando o parlamento de Lisboa. Então ele lá não teve mais nenhum poder, né? Os poderes deles foi diminuído. Por quê? Porque quando ele veio para o Brasil, ele não obedeceu o que estavam dizendo em Portugal. Ele fez o seu governo de acordo com o que ele achava que era o correto, ok? Então vocês vão responder as páginas 205, 206 e 207, ok? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.